Fluência, comunicação ou nível de inglês? O que será que você deve priorizar? O que é mais importante para quem está aprendendo um novo idioma? Esse questionamento surgiu a partir de um comentário que eu recebi no último vídeo, que foi: eu preciso ser fluente para me comunicar em inglês? Porque eu vejo muitos dizendo que fluência é mais importante do que comunicação. E como eu sei que essa dúvida não é só da Milena, que comentou no vídeo passado, eu resolvi trazer essa conversa. Porque ela traz uma dúvida real de muita gente e hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. A diferença entre comunicação e influência, o papel de cada uma delas no seu processo de aprendizagem e o que você deve priorizar para realmente destravar o seu inglês. Hello, meu nome é Letícia, eu sou professora de inglês há 10 anos e hoje eu tô aqui então para responder essa pergunta: o que realmente importa para quem está aprendendo inglês? Essa dúvida surge a partir de um ruído na comunicação no mercado de ensino de inglês, principalmente a partir de promessas como: fique fluente em 4 meses, fique fluente em 6 meses. Mas você já parou para pensar o que realmente é fluência? Já fiz um vídeo falando porque fluente, ser fluente, é uma péssima meta de ano novo. Se você quiser, eu vou deixar aqui linkado. Mas hoje eu vou além. Eu vou diferenciar a fluência de alguns outros termos que a gente tem no ensino de idiomas. Então, bora lá. O primeiro termo é comunicação. Caso você não saiba, eu sou formada primeiro em comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, além de professora, eu sou comunicóloga. Você já parou para pensar o significado da palavra comunicação? Ela vem do latim, da palavra comunicare, que significa simplesmente tornar comum. Ou seja, compartilhar ali uma informação entre duas pessoas, pelo menos. Então, comunicação é quando você consegue se comunicar com o outro de forma que você seja entendido e também entenda o outro. Precisa haver essa troca, principalmente quando a gente fala de ensino de idiomas. Então, mesmo com frases simples, você pode se comunicar. Você pode se comunicar, inclusive, só com gestos. A comunicação, ela também é não verbal. Então, mímicas, desenhos, pausas, tudo isso comunica. Mas vamos focar aqui no inglês. Então, no inglês, a comunicação existe, mesmo que existam erros, contanto que a mensagem seja passada, contanto que haja significado naquela frase. Vamos supor que você não fala inglês com segurança, mas você sabe algumas palavras. E você quer comunicar a seguinte mensagem: que você não fala inglês, mas que você quer saber onde é o trem. Você sabe as palavras-chave: no, English, where, train. Se você falar no speak English, but where is train? Essa frase, gramaticalmente, ela não está perfeita, né? Para perguntar de forma perfeita, digamos assim, se é que perfeição existe, seria: I'm sorry, I don't speak English, but where is the train? Essa é uma forma de eu me comunicar. Mas se eu disser no speak English, but where train? A pessoa que recebe essa mensagem, ela consegue entender perfeitamente o que eu tô falando. Essa é a questão da comunicação. Com as palavras certas, com as estruturas mínimas, mesmo que simples, você consegue se comunicar. A frase talvez esteja errada gramaticalmente, mas você passou a sua mensagem. Por isso, o seu objetivo desde o início, já adiantando, deve ser a comunicação. Porque a comunicação ela é possível em todos os estágios. Você consegue se comunicar em um nível iniciante, intermediário, avançado. Porque se comunicar é passar a sua mensagem. Se você diz I don't speak English, você já está se comunicando, entende? E é por isso que é tão importante que a comunicação seja a sua prioridade desde o dia 1. Porque entre outras habilidades que a gente vai falar aqui, é a única que você consegue desde a primeira aula, se você tiver o método certo. Os meus alunos, por exemplo, se comunicam desde a aula 1, porque o conteúdo que eles recebem, que eles praticam, que eles são expostos, é um conteúdo com foco em comunicação. Ou seja, eles vão aprender desde o começo a falar, por exemplo, sobre o café da manhã deles. Então, se você consegue falar o que você come, o que você bebe no café da manhã, você já consegue comunicar essa informação. Então, já respondendo, é possível ter comunicação desde o início. Mas por que se fala tanto em fluência? Assim como a gente falou do conceito de comunicação, vamos falar um pouco sobre o conceito de fluência. Dentro do ensino de idiomas, ele não é um conceito tão claro. Cada autor, cada pesquisador define fluência de uma forma. Mas vamos do mais simples, do básico.
O que significa a palavra fluência? Fluência vem de fluir, ou seja, é a capacidade da sua comunicação ter ritmo, naturalidade, consistência. Naturalidade é a palavra mais próxima que a gente tem para um sinônimo ali de fluência. Não significa falar perfeitamente. Você, por exemplo, se comunica em português e é fluente em português. Isso significa que você sabe usar todas as estruturas mais complexas da gramática do nosso português? Não necessariamente, talvez você saiba. Mas no dia a dia não é o que a gente usa. Porque fluência tem mais relação com o ritmo da sua fala, com falar sem travar, manter a conversa, evitando pausas, diminuir o que a gente chama de fillers, que são aquelas palavras e também usar algumas expressões que são típicas do idioma. Vamos para um exemplo prático de fluência. Se você quiser falar, por exemplo, não sei de nada, ela não me contou. A frase gramaticalmente correta seria I don't know anything, ou I know nothing, she hasn't told me anything, ou she has told me nothing. Mas você pode ouvir a frase I don't know nothing, she ain't told me. Essa frase pode não estar 100% certa gramaticalmente, mas ela fluiu. Ela é falada de uma forma natural e comunica a mensagem também. Então, importante, fluência não é só sobre falar rápido, não é sobre ser um narrador de leilão, é sobre falar em um ritmo natural e também comunicar a sua mensagem. Percebe como fluência inclui várias habilidades? Inclui a habilidade de você saber que às vezes uma frase não é gramaticalmente correta, mas que ela comunica a mensagem que você quer. Ao mesmo tempo, você sabe que ela não é gramaticalmente correta, mas não é porque você não sabe a gramática, você sabe que aquela forma de falar é natural, por isso que você faz aquela escolha. Você tem menos pausas. Se você tem menos pausas é porque você precisa pensar menos tempo antes de falar. E tudo isso pede algo que é contrário às promessas de fluência em 2 semanas, que é tempo. Pensa na fluência como a faixa preta. Quanto mais próximo você está dessa faixa preta do inglês, mais fluente você está. Se você tem alguma referência de artes marciais, você vai saber que não dá para pular da faixa branca para a faixa preta, simplesmente porque você tem muita vontade. Não existe um hack, um método milagroso. Isso também não existe no inglês. Porque para que você chegue nesse nível de naturalidade, que é possível, você precisa de tempo. Você precisa de exposição ao idioma. E isso não exige que você more fora. É possível se expor ao idioma da sua casa, usando a internet, usando os recursos que a gente tem hoje. Mas pede que você faça isso no longo prazo. E por isso que a fluência é uma péssima meta para 1 ano, 6 meses. Porque a probabilidade de você se frustrar é altíssima. Afinal, nós somos adultos. E um adulto, naturalmente, que trabalha, tem uma casa para cuidar, uma família, não vai ter tempo suficiente no dia dele para se expor em um nível em que ele consiga atingir a fluência em um período curto. Mas entende que esse não é de fato o objetivo? A melhor estratégia é você trabalhar essas nuances da fluência, como ritmo, entonação, velocidade de fala, dentro da sua habilidade de comunicação. Como assim? A partir do momento em que você consegue se comunicar, você pode treinar sempre que aquela fala seja mais fluida. Ou seja, que você fale com menos pausas, que você fale com mais naturalidade. Dessa forma, você vai desenvolvendo a fluência junto com a sua comunicação. Percebe que até agora eu não falei nada de nível. Por quê? Quando a gente fala de nível de inglês, a gente está falando de nível técnico. Ou seja, o nível de inglês cobrado nas provas de proficiência, que são as provas que comprovam o seu nível em inglês. E uma curiosidade, muitos nativos não seriam aprovados no nível máximo dessa prova, que é o C2, que a gente chama, que é o nível de proficiência. Por quê? Porque o fato dele ser fluente não significa que ele é proficiente, não significa que ele domina o idioma de forma técnica. Porque para você chegar num nível de proficiência, você precisa dominar questões de vocabulário, estruturas, uso do idioma em vários contextos, inclusive acadêmicos. E como isso não está necessariamente no nosso dia a dia, é natural que muitos nativos não tenham proficiência. Então, a não ser que você queira ser um professor de inglês ou que a sua profissão exija isso, talvez você queira fazer um doutorado no exterior, mas caso contrário,
ser proficiente em inglês talvez não seja uma meta que faça sentido para você. Então agora que a gente já falou sobre os 3 termos, comunicação, fluência e proficiência, você consegue saber qual priorizar? Como eu já disse, a comunicação sempre vem primeiro. Não importa se o seu nível é iniciante, intermediário ou avançado. Não adianta nada você falar rápido e não conseguir se comunicar. Não adianta nada você saber estruturas complexas, palavras complexas e não conseguir se comunicar. A comunicação é a unidade base, é o ponto de partida e também o nosso objetivo. Quando a gente aprende um novo idioma, o nosso objetivo é conversar, ou seja, se comunicar. Porque sem a comunicação, o idioma não é colocado em prática. E é aqui que está o segredo. Se você focar em comunicação desde o início, mesmo com inglês básico, você já começa a se sentir confiante, porque você sabe que o conhecimento que você tem é o suficiente para você se comunicar naquela mensagem específica. Depois você vai se preocupar mais com a fluência, que lembrando, você já pode ir desenvolvendo desde o início, mas que não deve ser o seu objetivo final, porque a fluência não depende só de um aspecto. Não depende que você só estude ou que você só pratique. Depende de prática, de repetição, de exposição, de desenvolver a sua segurança para falar. E tudo isso leva tempo. Então lembra, você pode ter frases que fluem, você pode ser fluente em algumas frases em inglês, mas a fluência no inglês como um todo é o seu objetivo de longo prazo. E sim, ela leva tempo. Já a proficiência também não acontece do dia para a noite, mas além disso, ela precisa ser muito intencional. Além do que a gente viu que precisa na fluência, como exposição constante, prática, ela exige estudo ativo, vocabulário mais técnico, e ela é muito útil para alguns casos, como um exame de proficiência, dar aulas como professor de inglês ou trabalhar em áreas muito específicas. Mas fora isso, não vejo muito motivo para você procurar a proficiência. Você não precisa ter os níveis mais avançados de inglês para se comunicar na maioria das situações. Então, resumindo, sim, dá para ser fluente mesmo com erros também. Eu preciso ter um nível avançado de inglês para me comunicar de forma alguma. No fim, o que eu realmente desejo é que você saia desse vídeo com essa ideia de que aprender inglês não é foco em fluência. É sobre começar a se expressar mesmo que você esteja começando agora. Fluência vem com o tempo, proficiência vem com prática, estudo muito intencional, mas a comunicação pode começar hoje mesmo. Agora me conta aqui nos comentários se você também achava que só dá para se comunicar tendo um nível avançado de inglês. E se esse conteúdo foi útil para você, lembra de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre inglês e estudos.